Estamos de volta com Roda de Mulheres e no programa de hoje falando sobre relacionamentos abusivos. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre essa questão das mulheres que elas não conseguem se separar dos seus agressores e tem toda uma questão emocional aí, né? Eu gostaria que você falasse mais sobre esse assunto. Como eu vinha dizendo, né? Não é só emocional, é óbvio, porque o subjetivo e o objetivo, eles estão relacionados em tudo. Então, assim, objetivamente falando, essas mulheres, elas têm uma vida, né? A gente precisa fazer um recorte também, né? De classe social, de raça, de toda uma situação enfrentada, onde é que essas mulheres vivem, é na periferia. A grande maioria das mulheres que denunciam, que tem processo no juizado, né? Falando aqui do meu lugar de fala, do meu lugar de trabalho. Então, tem essa questão religiosa que é muito forte, tem essa questão dos filhos, tem essa questão da dependência, que também é econômica, que a gente não pode negar, mas que não é só, porque tem muita mulher que chefia a família. Mas, Jorge, você não acha também... Assim tá nessa situação, mas você não acha também que essa dependência que se tem emocional não depende muito de classe? Porque, assim, eu te digo assim porque eu conheço pessoas que são independentes financeiramente e, no entanto, têm uma dependência emocional muito forte como agressor. Não, quando eu falei de classe, eu estou fazendo aqui um perfil das mulheres atendidas lá no juizado, né? Infelizmente, a violência contra a mulher ela é democrática no pior sentido, mas ela é vivenciada, né, de formas diferentes por mulheres diferentes. Quando a gente fala em mulher, a gente sempre tem que botar no plural, né? Porque uma coisa é a mulher branca, classe média, que está lá num bairro mais abastado, outra coisa é a mulher que está na periferia. É claro que ela passa também por essa situação, mas a maneira que ela vai lidar com isso, os acessos né, que ela vai ter. Enfim, mas essa dependência emocional, realmente, ela é um grande gargalo, assim, é um grande nó. E é um desafio para nós que somos profissionais, para nós que somos feministas, né, desconstruir. Porque, como a gente estava conversando antes do programa começar, são séculos, né, são muitos anos de patriarcado, de dominação masculina. Né? Houve um tempo que mulher nem existia, né? Mulher era o quê? Nem o contrário de homem era, nem existia. O homem, até um dia desse, até agora, a gente lendo na literatura, as pessoas ainda usam, né? Os autores, o homem como ser humano, né? Exato. Quando, na verdade, somos mulheres, são homens e somos seres humanos. É que nem quando eu vou explicar para o João, meu filho de 7 anos, né, que eu vou falar, quando nos livros fala assim, o homem, ele não entende. Mas aí, sempre quando tem essa parte no livro e fala assim, o homem, eu digo, a pessoa, né, a pessoa independente, homem ou mulher. Mas sobre essa coisa essa questão da dependência emocional, eu nunca esqueço, eu estava fazendo uma matéria no presídio feminino. E a diretora do presídio estava falando justamente dessa dependência emocional, no sentido de que no presídio feminino, quando a mulher que vai presa, e muitas vezes é por conta do homem, que o homem que é o traficante, a mulher ali é a mula, enfim, é o avião, e aí ela acaba sendo presa. O homem, o marido, some. Mas quando é o contrário, lá no presídio feminino, quando o marido vai preso, a mulher não deixa de visitar ele. Ele sai e a mulher está esperando por ele lá fora. Isso não, ela diz que não observa isso no presídio feminino. Camila, quando a mulher sai, o homem sumiu. Olha só. E ela foi presa por causa dele. Mais de 20 anos que eu me formei. E a minha graduação foi no presídio feminino, Aurim Moura Costa, ainda funcionava ali perto do liceu. E foi falando justamente de como é que as mulheres se enxergavam como mulheres estando ali naquela situação. O perfil que foi traçado é o mesmo que você está me trazendo hoje. A grande maioria é condenada por tráfico. O tráfico normalmente tem a ver com os companheiros, porque elas vão levar, né, os entorpecentes, enfim. E essa questão aí que você traz, não é só a mulher, a companheira, a mãe, a irmã, a tia visitam. E as mulheres, quando são presas, elas são abandonadas. E aí, voltando para a questão da dependência emocional, a gente traz para uma questão cultural. Quando eu digo que o objetivo e o subjetivo não podem se desligar, realmente não podem. Quando a gente pensa em como é que nós, ao longo da história, fomos educadas para cuidar, para perdoar, para entender. Eu brinco muito nos trabalhos que eu faço no juizado, e quase ninguém conhece essa brincadeira, porque é lá do interior, eu sou do Cariri, né? Sou do Crato. Que era o grilo. Cadê o grilo? Tá lá atrás. Aí a pessoa corria com o raminho e ficava lá no final da fila. Eu brinquei muito disso. Aí eu digo que nós, mulheres, a gente aprende ao longo da história a ser o grilo. A gente sempre tá lá atrás. A gente cuida do papagaio, da galinha, do menino, do cachorro, do avô, da mãe, do idoso. E quando a gente vai lembrar que a gente existe, a gente já está morta, acabada. Então, assim, querendo ou não, essa dependência emocional,
ela tem muito a ver com aquela ideia que foi passada, de que a mulher só é alguém se tiver um homem do lado, se ela for casada. A mulher completa 30 anos, se ela não casar, ela tá no caritó, ela ficou pra titia. O homem A não, gente né? Não, mas ouve a isso primeira no- pergunta que se faz quando não te vem faz tempo é tipo assim, e aí, Já casou? E aí, tá com alguém? Né? Exatamente. Mas essa... Lana, tem uma coisa também que é o inconsciente, né? A nossa subjetividade também, ela tem uma estrutura que a gente nem se dá conta. Então, são coisas que são naturalizadas, inclusive em termos de fantasias e de desejos, né? Então, essa questão também da dependência nos relacionamentos abusivos é como se você desempenhasse um papel num jogo. Aquele papel, aquele lugar ali da vítima, né? Ou o lugar da pessoa que se submete, e o lugar de alguém que domina, né? Nesse jogo. Então, quando há algum tipo de deslocamento nesse jogo, né? A tendência muitas vezes é da violência aumentar. Quando a mulher, por exemplo, tende a se deslocar, ela vai ser muitas vezes cobrada, né? Se deslocar desses papéis também que foram definidos, como se fossem definidos para a gente, né? Se você sai daquele lugar, você vai ser cobrada, você vai ser julgada. Então, também tem a questão da comunidade, sabe? A vergonha de se separar, a vergonha de ser taxada como uma mulher que está sozinha, a situação econômica também, muitas vezes, não é? Porque se sozinha, como é que se diz? Se às vezes com ele está difícil, a pessoa pensa, imagine eu sozinha. Então, assim, é um complexo de situações e ainda tem uma questão mesmo da subjetividade. Não é só também questão econômica, não, porque tem muitas mulheres que têm posições de poder, que têm condições econômicas e tudo, e são dependentes, se cria uma relação de dependência e codependência. Né? Que isso começa muito cedo, desde a maneira como se dá a atração, o namoro. Tem toda uma fantasia aí em torno desse homem, que é o protetor, que é o poderoso. Exatamente. Né? Ou aquele que vai ser o meu tutor, né? Em que eu não me coloco numa situação de alguém que é sujeito e que posso decidir a minha própria vida. Porque os relacionamentos abusivos, eles não começam já com a violência. É todo um processo, né? Todo um processo de sedução, controle da tua controle. roupa, o controle, não deixa você sair com suas amigas, controla o celular, controla tudo. Então, tem pistas, né? Tem algumas pistas que a gente pode perceber quando a gente está num relacionamento abusivo, né? O silenciamento, as estratégias de silenciar você, as estratégias de lhe humilhar, ou de não lhe escutar, não lhe considerar como um sujeito, como uma pessoa de igual para igual. E dentro né? desse contexto da pandemia, né? Eu lembro que a gente fez uma live na TV Ceará sobre isso com a Daciane, da Casa da Mulher Brasileira. E ela trouxe um dado que eu achei interessante, né? Que muitas vezes essa violência que aumentou durante o período da pandemia, não é que ela não existisse antes, né? Já, assim, por mais que o estresse fosse muito maior e que a sobrecarga fosse maior, o homem que não tinha essa tendência de ser agressivo, tipo, se separou, tanto que o número de divórcios, por exemplo, aumentou também. Mas o homem que já tinha essa característica de violência, né? E aí, durante o período de isolamento social, que teve uma carga de estresse muito maior, né? As pessoas estavam em muito maiores conflitos. Teve o problema do álcool também, que se somou a isso, né? Que as pessoas passaram a beber muito mais no período de isolamento social. E aí juntou tudo isso, deu essa soma, a matemática bateu dessa maneira, aumentando o número de casos de violência. Agora, para você conseguir sair, superar esse momento, eu preciso também de sororidade, de uma corrente de amigos, de pessoas que possam... Exatamente. Nós temos o depoimento da escritora Cadantas, que ela fala exatamente sobre isso. Vamos ver? Olá, eu me chamo Cadantas, eu sou autora do livro Boca de Cachorro Louco, que reúne registros de um relacionamento abusivo que eu vivi. É uma obra autobiográfica que foi escrita quando eu estava vivendo esse relacionamento abusivo. Então eu posso afirmar sem sombra de dúvidas que escrever
foi um dos processos cruciais para que eu conseguisse lidar com a minha dor, lidar com a minha situação de violência e para que eu conseguisse sobreviver a ela também, mas não apenas escrever, né? Foi essencial, imprescindível que eu contasse com a ajuda das pessoas que me amavam, né? Com a escuta, com o abraço. Infelizmente, na época em que eu estava vivenciando esse relacionamento abusivo, eu não procurei ajuda de um profissional de saúde, mas é algo que, se eu tivesse feito, eu tenho certeza que teria me ajudado bastante. E o que foi fundamental para eu sobreviver a esse processo, né, e retomar a minha vida, pôr um ponto final nesse relacionamento abusivo, voltar a ter saúde, beleza, autoestima, foi poder contar com o apoio das pessoas que me amavam, que nunca desistiram de mim. Então a gente precisa ter essa rede de apoio formada por outras mulheres, principalmente, que nos escutem, que nos abracem, que nos ofereçam conforto e que saibam também nos orientar e nos apoiar quando nós precisamos, né, contar com outro tipo de ajuda, como a ajuda dos profissionais de saúde, a ajuda dos profissionais de segurança pública, quando sofremos violência, né, física, enfim. Então eu acho que, acima de tudo, não estar sozinha nesse momento foi o que me trouxe até aqui, né? Até este exato instante em que posso gravar esse vídeo e dizer que hoje estou viva, estou bem e que sobrevivi a um relacionamento abusivo. Maravilha, hein? Maravilha. Ela conseguiu transformar a dor dela em arte e conseguiu colocar aquilo tudo no livro. Eu acho muito interessante. E ela falou uma coisa que também eu acho que é importante, que a gente estava falando antes, que é essa corrente que se faz e de não julgar, como a Zenilce própria falou, né? Não julgar o outro porque está passando por aquilo, né? E realmente ser um elo de apoio ali para que aquela pessoa possa conseguir sair daquele tipo de relação. E não só não julgar, como não minimizar, né? Porque às vezes a pessoa te procura como apoio e você diz, não, mulher, acho que não foi tudo isso, não, acho que não foi bem por aí, né? A sociedade é especialista, inclusive, em minimizar os problemas de nós mulheres, né? Minimizar uma situação de violência, seja ela física, verbal, ou enfim, que você no trabalho, fez para ele agir dessa maneira? Inclusive na questão do estupro, né? Enfim, a pessoa foi estuprada e ela ainda é julgada. Tem certeza que tu estava vestindo uma roupa adequada, né? Agora, essa coisa que você está falando aí, né, da escuta, da mulher ter o apoio, como é importante a rede nessa perspectiva do acolhimento, porque nem toda mulher tem esse apoio. Aí eu trago sempre para a minha experiência de trabalho, né? Muitas das mulheres que eu atendo, elas não têm um apoio familiar. Muitas vezes a própria mãe diz que ela tem que ficar com ele mesmo, porque é aquele ditado de ruim com ele, pior sem ele. Então, assim, é muito importante que essa mulher ela tenha, claro, a família, os amigos, mas esse apoio da rede, né, da política pública. Até porque precisa de uma escuta, e essa escuta é uma escuta profissional, né? Profissionais treinados, né, para fazer essa escuta, porque para você romper com essa situação, é como a psicóloga falou, né? Para você romper com essa situação é preciso um trabalho, é preciso que seja feito um trabalho, né? Um trabalho interno também, né? Você se deslocar daquela posição de vítima, de uma situação de submissão, né? Como é que você se colocar na posição de sujeito, né? Sair dessa situação de dependência emocional. Então, não é fácil sair de uma situação dessa. É preciso um trabalho emocional. Por isso que precisa dos profissionais, né, que fazem essa escuta, para você ir, como mulher, você ir elaborando isso, para que você não... mais na frente, você não acabe se envolvendo novamente numa outra situação, porque às vezes tem ciclos, né? Tem ciclos que se repetem, você sai de uma situação, padrões que se repetem e que tem a ver com a história de vida. Por tem isso a ver com a história de vida de da cada mulher brasileira é tão importante, né? E a gente fez uma série aqui na TV Ceará, e a personagem, que foi uma das personagens do VT, que era sobre violência contra a mulher, ela falou justamente isso. Ela foi abusada quando era criança pelo padrasto, então parece que o agressor, ele identifica essa fragilidade, né? Porque ela disse que foi abusada pelo padrasto quando era criança, e o marido dela, que foi muito jovem, inclusive, que ela casou para sair de casa, com 15 anos, o marido dela, quando ela casou, era outro abusador. Quer dizer,
Então, inclusive, lá na Casa da Mulher Brasileira, o promotor falou, né, que é como se o agressor conseguisse identificar também essa fragilidade da mulher que já foi abusada, ela já tem ali como se fosse uma aura de fragilidade, onde ele sabe que ele vai conseguir dominar, né? Inclusive, a situação de violência foi tão grande durante mais de 10 anos, só depois de 10 anos que ela decidiu denunciar e depois de uma fuga que ela fugiu pelo telhado de casa, né? Ou seja, foi um ciclo que se repetiu e drasticamente. Mas assim. é sempre importante, fica a dica, né? Para estar passando por esse tipo de relacionamento, procure ajuda, né? Procure um acolhimento, procure ajuda. Não se sinta pequena, a culpa não é sua, né? E você vai sempre encontrar uma saída para isso. A gente volta no próximo bloco.